Fala galera do AAS Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse que é o vídeo informativo pós-jogo aí da 14ª rodada da League aí que estamos fazendo para vocês. Aliás, aqui, né, da League, estão trazendo para vocês com o AAS Games correndo por fora no Campeonato Brasileiro aí do jogo do Winning Eleven 10 da Brazucas de 2006, tutorial que estamos fazendo para vocês aí da League com o Brasileirão da Brazucas, certo pessoal? Vamos aqui direto então com o P1 para trazer o jogo para vocês aqui. Vai ser Fluminense e Palmeiras, provavelmente no Maracanã, vamos ver aqui. A gente aqui não vai modificar nada, P1 a gente colocou apenas para o método de sorteio e ele vai jogando aqui, né? Caiu para o Palmeiras e aí a gente vai jogando por fora com a equipe do AAS Games e vai somando aí no jogo através dos vídeos aí, trazendo para vocês aí a classificação aí do Campeonato Brasileiro com 21 times aí com o AAS Games, como eu disse, correndo por fora. A equipe do Palmeiras, o Campinho, vão trazer aí Fluminense e Palmeiras para vocês e depois na sequência então nós vamos lá pro menu. Eu peço para vocês que vocês fiquem conosco aí para depois trazer as informações completas aí quando nós ir lá pro menu depois dessa partida aqui para vocês. Aí confira conosco aí Fluminense e Palmeiras. A gente vai botar aqui na velocidade aqui avançada do jogo, tá pessoal? Na velocidade rápida, o jogo ser mais rápido, não demorar tanto e o vídeo ficar um pouco mais curto aí, até porque para nós não interessa em si essa partida, como eu disse, o Palmeiras é o P1 aí no sorteio, quem vem acompanhando já sabe, e aí então vai acontecendo os jogos aí conforme, obviamente, vai andando as partidas e as rodadas. Aí Daniel Carvalho vai fazer a cobrança para a equipe do Palmeiras. Palmeiras aí com seu uniforme de número 2 em cinza. Fluminense com seu uniforme tricolor tradicional listrado em vermelho, branco e verde. Calções brancos e meias brancas. Por enquanto 0 a 0 o jogo aí realmente no Maracanã, certo? Fluminense, que se eu não estou enganado é o 8º ou 9º colocado no campeonato. Bom, nós vamos ver isso na sequência depois. E o Palmeiras, que se eu não estou enganado aí é o 19º colocado no campeonato. Aí vem a equipe do Fluminense com o Thiago Neves. Bola pro Souza, chega a equipe do Fluminense na trave. Souza estourou a trave da equipe do Palmeiras. Marcão pulou, foi nela, mas não achou nada. Aí Souza de novo, olha o Fluminense, pintou o gol, salvou Marco, salvou de novo, fez milagre o goleiro do Palmeiras, da cobrança de escanteio, tira a zaga dali de qualquer maneira. Tá indo embora a bola. Olha, fez milagre o goleiro do Palmeiras. Ele vai terminar o primeiro tempo. Lost time, 1 minuto de acréscimo, tem a chance. Sobrou pro Deco, olha o Fluminense chegando. Perigou, Deco, levantamento. Bola vai embora. Tá terminando aí o primeiro tempo. Deco que estava no nosso radar para tentar contratar ele aí, jogador do Fluminense. Lembrando que isso é lá de 2006. Lembrando também que foi fundido aqui no Memory Card com um jogo do Winning Eleven 10 que eu tenho aí, Bomba Pet, e acabou fundindo aí. Então tem jogadores daí de 2010 jogando aqui nesse de 2006. Pintou o gol do Fluminense. Gol do Fluminense, Fred. Aí um dos ídolos do Fluminense, o Fred Krueger, tá botando pro fundo das redes, abrindo o placar, desbloqueando as redes do Maracanã aí no gol da equipe do Fluminense. Vamos conferir aí na saída do goleiro, tá botando pro fundo das redes. Sem chance de defesa do goleiro, de colocou na classe, na categoria, fazendo 1 a 0. No nosso jogo passado, então, nós jogamos contra o Juventude, tá? Não tinha o Alfredo Jaconi, então colocamos na Arena da Baixada, pensando ser o mais próximo possível o formato do estádio com o Alfredo Jaconi. Poderia ter sido no Couto Pereira, até ia colocar porque ficar verde, né? Com as cores do Juventude. Mas de qualquer maneira não seria no Alfredo Jaconi, ia constar ali outro nome, então mudei para ficar um pouco mais próximo do que está acostumado a equipe do Juventude. Fora de casa tomou 2 a 0 o Juventude, então no seu mando de campo mais fora de casa, 2 a 0 para a equipe do AAS Games aí, jogando na primeira vez o clássico contra a equipe do Juventude, aí no primeiro confronto entre essas duas equipes. O cabeceio, grande defesa do goleirão do Fluminense por ali. Aí
Daniel Carvalho, olha o gol pintando, salvo! Acho que o goleiro do Fluminense é o Diego Cavalieri, viu? Que é o nosso goleiro. Obviamente que nós contratamos aí pra Master League, tá no nosso time, olha a chance do Fluminense. E com a nossa vitória por 2-0, então nós tinha 30 pontos, fomos a 33 e agora esperamos aí para ver o jogo do Inter no Beira-Rio com o Fortaleza. Inter que também tem 30, mas se empatar ele vai a 31. E torcemos pelo Corinthians que joga no Pacaembu contra o Santos. Aí termina o jogo, vitória do Fluminense, gol de Fred aos 52 minutos, grande resultado da equipe do Fluminense que segue aí na parte de cima da tabela do campeonato. Vamos então para a parte do menu. E vamos trazer para vocês aqui mais informações então lá. Vamos direto para não perder muito tempo. E o que eu estava dizendo, a equipe do Santos aí, que é líder isolado do campeonato, 100% de aproveitamento, nós temos que secar eles, né? Para nós tentar alguma coisa nos confrontos direto, né? E por enquanto ninguém conseguiu parar. Acho que o Corinthians também não vai conseguir, até porque o Corinthians não está bem no campeonato, apesar que tirou ponto de nós aí. E nos ajudaria muito se tirasse ponto do Santos agora. Então vamos pro calendário, vamos ver. Aí na 14ª rodada como é que foi, tá? São Paulo e Goiás, 1-0 pro São Paulo no Morumbi, grande vitória do São Paulo. Vasco perdeu pro Paraná Clube em São Januário, não foi um bom resultado pro Vasco, que também não vem bem no campeonato, mas é um ótimo resultado pro Paraná aí, que vinha numa crescente, depois acabou decaindo, mas aí soma mais 3 pontos no campeonato. Aí o Inter vence o Fortaleza 2-1, então segue ainda aí junto com o ES Games na segunda e terceira colocação, certo? Fluminense 1-0 contra o Palmeiras, então, no Maracanã, jogo que nós trouxemos para vocês. Atlético Paranaense 0, São Caetano 1, Botafogo 2, Cruzeiro 2, Ponte Preta 2, Figueirense 1. Corinthians 1, Santos 3, já era visto, era de praxe, era de se imaginar. 3-1 pro Santos, fica difícil, 100% de aproveitamento, os caras não perdem ponto de jeito nenhum, hein? Santa Cruz 1, Flamengo 6, opa, que goleada do Flamengo, 6-1 no Santa Cruz, no Arruda, hein? Grande vitória do Flamengo, que vem numa crescente aí, deve estar chegando aí uma quinta, quarta colocação no campeonato. Tá agora sim o Flamengão aí sossegado, que estava lá embaixo no começo do campeonato. E o Grêmio botou no clássico contra o Juventude 3-1 aí no Olímpico. O Juventude jogou 2 clássicos aqui, hein? Contra o Grêmio da capital e aí o ES Games do interior 3-1 tomou aí do Grêmio e tomou 2-0 da equipe do ES Games. Vamos ver então a classificação, que você já sabe que tem o Santos aí isolado, né? Então aqui a classificação da Liga, não vai aparecer a equipe do ES Games e alguns jogos ali, mas a gente vai trazer no final do vídeo a classificação aí atualizada para vocês do campeonato. Lá no finalzinho do vídeo lá vai ter a atualização de tudo, certo? Primeira colocação então é do Santos com 42 pontos, 14 jogos, 14 vitórias. Nenhum empate, nenhuma derrota, 39 gols feitos, 9 apenas sofridos, 30 de saldo. Olha, não vai ser fácil buscar esse Santos, mas de jeito nenhum os caras vão ser campeão aí ainda no primeiro turno, se você se fresquear, né? Segunda colocação aí é da equipe do Internacional com 33 pontos e tem aí 15 de saldo, né? Eu não me lembro agora quanto tem a equipe do ES Games de saldo, mas vamos colocar nós então na terceira colocação, aí com os mesmos 33 pontos que o Inter, né? Mas com saldo aí de repente menor, mas nós devemos de ter aí uns 14 de saldo, acredito eu. Quarta colocação é do Flamengo com 31 pontos, o Flamengo já jogou contra o ES Games, perdeu, né? Tomou 3-0. O São Paulo, então, é o quinto colocado com 28, não jogou com o ES Games ainda. O sexto é o Cruzeiro com 28, já jogou com o ES Games e empatou, o que faz então o Cruzeiro, na verdade, ser o quinto colocado e com 29 pontos. Isso aí. O Flamengo é quarto com 31 e o Cruzeiro então é quinto colocado com 29. O São Paulo então é sexto colocado com 28, juntamente com o Fluminense também com 28 na sétima colocação. O Fluminense que ainda não jogou com a equipe do ES Games, assim como a Ponte Preta também ainda não jogou com o ES Games e é o oitavo colocado com 27. A nona colocação então é do Grêmio com 23 pontos, esse já jogou contra o ES Games e perdeu. Décima colocação é do Paraná Clube com 23, ainda não jogou com a equipe do ES Games. E na 11ª colocação
Temos então aí o Botafogo com 21, tá? O Botafogo jogou contra a equipe do ES Games, foi a única equipe, por enquanto, que venceu o ES Games nesse Campeonato Brasileiro correndo por fora. Aí, jogo no Engenhão, vitória do Botafogo por 1-0, gol do Louco Abreu, certo? Então o Botafogo aí é o 11º colocado do campeonato com 21 pontos. O 12º então é o Goiás com 20. 13º o São Caetano com 19. 14º o Vasco com 18. 15º o Fortaleza com 15. 16º o Santa Cruz com 13. 17º Juventude com 9. E na 18ª colocação o Figueirense também com 9. Figueirense que empatou com o ES Games na primeira rodada do campeonato correndo por fora aí. Então tem mais um pontinho a ser somado aí. Então é o 18º colocado. O Palmeiras é o 19º colocado com 8 pontos. Já jogou também com a equipe do ES Games, perdeu. E aliás tem o Corinthians também aí que jogou com a equipe do ES Games no último jogo, também vai a 9 pontos. Então vamos recapitular aqui, tá? Então o Juventude é 17º colocado com 9. 18º é o Figueirense. 19º o Corinthians. O Palmeiras então é 20º colocado com 8 pontos, porque os outros ali tem 9 pontos cada um, tanto o Figueirense quanto o Corinthians, que empataram com a equipe do ES Gaming em seus jogos, certo? E o Atlético Paranaense então é 20º colocado, aliás 21º, né, colocado, com 7 pontos. Já jogou contra a equipe do ES Games também, perdeu por 1-0 na Arena da Baixada, certo? Então aí o Juventude 16º colocado, aliás 17º colocado com 9 pontos. Figueirense 18º também com 9. Corinthians 19º também com 9. Palmeiras 20º com 8. E 21º na lanterna o Atlético Paranaense com 7. No final lá eu disse, vai estar lá para vocês todas as informações possíveis aí no final do vídeo. Neymar é o artilheiro com 19 gols, cada vez mais isolado. E tem o David do Flamengo aí agora com 13 na segunda colocação, junto com ele o Ronaldinho Gaúcho aí com 12, certo? Nós não vamos trazer os outros jogadores aqui, vamos só repassar aqui para não ficar extenso o vídeo, tá? Na ranking das assistências tem aí Dátulo do Inter com 5, Carlos Alberto da Ponte Preta com 5, Louco Abreu do Botafogo com 5, Ronaldinho Gaúcho do Flamengo com 5 e o Henrique dos Santos, todos com 5 aí na primeira colocação do ranking das assistências. E aí o restante dos jogadores para vocês. Vamos salvar aqui então, e ao mesmo tempo que a gente já salva, a gente já pede pra vocês aí que se vocês têm gostado do nosso canal, deixe seu like e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial, certo, pessoal? Trazer a próxima rodada para encerrar então o vídeo pra vocês, essa que vai ser a 15ª rodada. Vamos ter aí então Paraná Clube e Figueirense, jogo no agora me fugiu o nome, na Vila Capanema. Aí, certo? Aí pela crescente no campeonato deve dar Paraná. Palmeiras e São Paulo aí no Parque Antártica na época, né? Vai aparecer, acho que como Allianz Parque ali, mas enfim, é clássico aí de São Paulo, é um derby aí, hein? Tá em má fase o Palmeiras, São Paulo tá lá em cima, né? A tendência aqui de São Paulo. Inter e Corinthians no Beira-Rio, deve da Inter, né? Corinthians, podia tirar ponto do Inter aí pra nós. Tirar de nós, podia tirar aí pra nós, hein? Juventude e Vasco no Alfredo Jaconi, então, né? Não tem Alfredo Jaconi, mas a gente vai dizer assim, né? Juventude e Vasco no Alfredo Jaconi. Grêmio e Santa Cruz no Olímpico. Juventude e Vasco, eu acredito aí, pela fase das duas equipes, que deve dar um empate. Grêmio e Santa Cruz deve dar Grêmio no Olímpico. Cruzeiro e Ponte Preta no Mineirão deve dar Cruzeiro. Goiás e Botafogo no Serra Dourada, eu acredito que vai dar Goiás, viu? Mas também tem tudo para dar um empatezinho aí, né? Flamengo e Fortaleza no Maracanã deve dar Flamengo. Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, com certeza vai dar Santos, né? Porque a fase do Atlético Paranaense é de lanterna, último colocado. E ainda tem mais o Santos com 100% de aproveitamento invicto, com certeza dará Santos. São Caetano e Fluminense no Anacleto Campanella em São Paulo. Aí vai ser um pouquinho mais complicado, né? Mas eu acho que deve dar Fluminense fora de casa. Não lembro qual é o nosso próximo jogo, vou deixar aí
após o vídeo aí escrito para vocês aí. Então no final do vídeo ali vocês saberão exatamente qual é o próximo jogo, esse aqui da equipe do ES Games aí que você tá vendo na tela. Vamos ficando por aqui e esperamos vocês aí no próximo vídeo então, com esse jogo aqui que vamos trazer para vocês do ES Games correndo por fora. Ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!